crônicas na adolescência que poderão comprometer a vida adulta. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, agradecer a doutora Sandra Martins, né, que tem estado aqui conosco, eu acho que há 5 meses, né? Foram 5 já, doutora Sandra? Isso, ainda tem mais uma, que é do mês que vem, que é sobre gravidez de risco na adolescência. Então, nós queremos agradecer imensamente essa oportunidade de poder ter a senhora aqui com a gente para discutir um pouquinho dessas questões tão importantes sobre a saúde do adolescente. Bom, gente, queria lembrar que vocês precisam colocar a informação de vocês, informar os dados de vocês sobre a categoria profissional, unidade que trabalham, município e nome aqui nessa caixinha ao lado direito inferior da tela. Tá? Eu preciso dessas informações para fazer o controle de participação de vocês. Eu já falei algumas vezes aqui nas webconferências que agora a gente vai emitir certificação para as webconferências. Então, vocês podem acessar lá o nosso site, do Telesaúde Espírito Santo, no link Documentos, baixar um arquivo que vocês podem solicitar as webconferências, o certificado de webconferências que vocês puderam participar. Então, para isso, eu preciso que vocês também coloquem as informações aqui nesse quadro disponível. Se vocês não conseguirem colocar nesse quadro, podem informar os dados pelo chat, não tem problema, mas eu preciso saber do nome, da categoria profissional e do município, pelo menos, onde vocês atuam, tá? Eu sei que muitas pessoas estão assistindo de um ponto único, então, às vezes, tem mais de uma pessoa nesse ponto. É necessário informar essas informações de cada pessoa, inclusive o nome, certo? Vocês já sabem, mas eu vou repetir que essa webconferência é gravada e para os que não puderem estar aqui conosco hoje, ela pode ser acessada daqui a alguns dias, daqui a poucos dias no nosso site do Telesaúde também. Então, por favor, divulguem essa informação. Bom, aproveitem a presença da doutora Sandra aqui conosco, vamos fazer as perguntas, tirar dúvidas, fomentar o debate, ok? Que ao final ela estará disponível para responder todas as dúvidas que surgirem ao longo da apresentação. Então, já vou passar a palavra à doutora Sandra, que eu acho que dispensa a apresentação, ela tem estado aqui conosco há vários meses já. A doutora Sandra, ela é pediatra, professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal do Espírito Santo. Tá? Mais uma vez, obrigada, doutora Sandra, pela presença e pela disponibilidade. Bom, nós vamos falar hoje sobre doenças crônicas na adolescência, tentando ir no tema do prever, que é a possibilidade da existência, prevenir e viver com doença crônica. Como vocês sabem, doenças crônicas são aquelas que se prolongam ao longo do tempo. Por favor. Então, uma doença crônica ela pode durar uma vida inteira. E o que a gente tem que fazer, caso não consiga evitar, controlar, a gente tem que acompanhar a vida da pessoa. Claro que atualmente nós temos alguns recursos que são interessantes. Os recursos médicos, recursos fisioterápicos, recursos psicológicos e todos os recursos legais e culturais da sociedade, porque aqui reside o que é mais importante para ajudar uma pessoa a viver com uma doença crônica. De um modo geral, podemos separar as doenças crônicas em congênitas e adquiridas. E algumas doenças crônicas, atualmente nem se usa o termo doença, se usa o nome condição. Por exemplo, uma pessoa que nasce com a síndrome de Down é uma pessoa portadora de uma condição especial, não necessariamente uma doença, no sentido clássico de doença. Algumas malformações físicas também colocam a pessoa numa condição, por exemplo, a condição de cadeirante. Mas mesmo as adquiridas podem levar a pessoa a uma condição como
de usar uma prótese, uma órtese, pessoas sequeladas de meningite, por exemplo. E esses problemas crônicos podem ter causas genéticas e ambientais. Na verdade, doença puramente, estritamente ambiental são muito poucas. O ambiente promove mudanças que podem ser danosas em pessoas que, em geral, têm uma propensão. Isso nós vamos falar logo em seguida. A não ser desastres naturais, que são problemas ambientais eventuais e graves, mas o que nós chamamos de ambientais tem a ver mais com o modo de vida, com o estilo de vida e com a cultura que aquela pessoa está inserida naquela sociedade. E os maiores problemas no momento são as doenças decorrentes de alterações alimentares, do uso do álcool, do tabagismo e de outras substâncias psicoativas, além daquelas decorrentes do sedentarismo, que entrou em voga principalmente após a segunda metade do século XX, com o grande processo de urbanização que houve no Brasil. A ação conjunta de família e escola, mostrando o prejuízo causado por alimentação muito calórica, por excesso de gordura ou de carboidrato, pela insuficiente atividade física e pelo uso de drogas lícitas e ilícitas, isso é o que mais pode agir prevenindo essas doenças. E nós já vamos falar quais são as que mais comprometem a vida adulta e que vão comprometer a capacidade laboral do indivíduo e ainda mais, no momento, esse assunto é até muito interessante, comprometer a economia do país na medida em que essa pessoa tende a viver menos ou se aposentar mais cedo. Numa ação de família e de escola, o exemplo supera em muito do discurso. Portanto, por mais que a gente ache importante que haja campanhas de propaganda, que as escolas mencionem, que haja momentos como esse que nós estamos aqui, a grande questão é o exemplo. Por exemplo, uma família não consegue passar para uma criança uma boa alimentação que chegue até a adolescência, época de contestação, assunto já debatido aqui, e que essa pessoa leve isso para a vida adulta, se a família sistematicamente come mal. E ainda há pessoas que dizem assim, o que eu devo dar para o meu filho? E quando a gente pergunta o que você come, a pessoa se refere, às vezes, a coisas que jamais daria para o filho. Mas o filho vai fazer aquilo que os pais fazem. Quem criou uma criança e não viu uma criança de 2 anos que enfia os pezinhos no sapato alto da mãe e tenta caminhar, que pega uma pasta do pai, um estetoscópio quando é médico, ou põe os óculos e imita um capacete de algum profissional que use, e imita. Ela imita isso, imitará outras coisas. Isso é válido para o aprendizado de uso do sanitário e é válido para aprender a comer bem, a não consumir demasiadamente álcool, para se abster do tabaco. Então, é muito difícil criar alguém que não fume numa casa em que há pessoas que fumam. O exemplo, então, é o mais fundamental. Quando alguém pretende ter filho e começa a pensar na decoração do quarto, ou que enxoval deve comprar, eu acho que essa pessoa devia refletir como eu como, como eu vivo, o que eu faço de melhor, eu tenho hábitos de leitura, porque eu vou criar uma criança e vou passar a dar exemplos. Bom, os danos causados pelo álcool, pelo tabaco, pelo sedentarismo, pela alimentação inapropriada, não são iguais em todas as pessoas. Sempre haverá alguém que vai citar um tio de 92 anos que fumou 2 maços de cigarro por dia e jamais tossiu. Sim, no entanto, ele vai incidir e vai agir sobre aquelas pessoas que são mais sensíveis pelos seus antecedentes. Temos que viver com essa ideia, porque senão nós vamos só pensar, que azar, fui castigada por Deus, joguei pedra na cruz, meu filho se tornou um alcoolista, um usuário de droga, mas isso tem que ser visto desde cedo. O dano é causado com certeza por todos esses.
Desculpe interromper um pouquinho. Marília está avisando que está sem áudio. Então vamos continuar. Os recursos da medicina, eles se encontram na genética médica, que nos ajuda a prever possibilidades maiores, menores. Quando alguém tem algum problema ou tem na família, pode fazer um aconselhamento. Há também as pessoas que já tiveram um infortúnio no nascimento e que podem fazer previsões sobre isso. Pessoas que citam casos na sua família, deficiências auditivas, visuais, e isso pode ser previsto. Mas há coisas como a obesidade, que hoje já está muito mais do que sabido, que tem uma relação com doença coronariana, com infarto do miocárdio precoce, com a possibilidade de ter que ser feita cirurgia de reparação, do tipo as chamadas pontes de safena ou de mamária. A obesidade também leva ao diabetes, que leva à amputação, perda visual, insuficiência renal. E a obesidade também tem uma relação com o aumento do câncer de mama. Então, se na família há obesos, isso tem que ser pensado desde a mais remota infância. E mais ainda, a partir dos 6 anos de idade, quando a maioria dos obesos começa a apresentar aumento de peso. Bom, hipertensão arterial, por exemplo, está ligada, quer dizer, a tendência genética, mas está fortemente ligada ao consumo de sódio. E, por sua vez, é o grande precursor dos acidentes vasculares cerebrais, os derrames, que podem levar à incapacidade da pessoa até precocemente. Então, a família, a escola, o médico ou outro profissional de saúde deve ter a clareza de dizer com honestidade que o efeito não será igual em todas as pessoas, mas que nós podemos exemplificar com efeitos desastrosos e personalidades públicas que padeceram essas doenças e ficaram lesados, ou que tiveram comportamentos de risco e ficaram lesados. Então, esse tipo de coisa pode ser exemplificado sempre. Nós temos que nos valer de conhecimentos de psicologia para poder influir de maneira positiva e não de maneira negativa na aquisição de hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis, eles não são difundidos pelas proibições. Não pode isso, não pode aquilo. Nós temos muito mais que mostrar o que pode, o que é bom, o que se deve fazer, coisas que são agradáveis, prazerosas e saudáveis. Os adolescentes, pela característica da sua fase de transição, estão com aquela necessidade de criar uma identidade própria. E essa identidade própria, em que o indivíduo está mostrando quem ele é e que ele é único, ela se constrói também pela formação de um estilo de vida, o estilo de vida que cada adolescente abraça. Então, aos pais de adolescente, o que mais cabe é impor pouco, manter posições firmes e muito exemplo. O que seria manter posição firme? Algumas pessoas acham que, ao não impor seus hábitos, elas têm que também adquirir o hábito do adolescente. Não. O adolescente não espera isso. O adolescente espera que os pais estejam lá onde estão, como referência, até para ele, às vezes, contrariar, se contrapor, mas que ele possa rever as posições e encontrar os pais na sua mesma posição. Por exemplo, contrários ao tabagismo. Esse tem sido um dos maiores sucessos nas políticas públicas de saúde no Brasil. Mas o alcoolismo ainda não é. Nós ainda não temos garrafas de bebidas alcoólicas com explicações, por exemplo, quanto ao dano do uso de bebida alcoólica, do consumo durante a gestação. Vários países têm isso. Então, o exemplo não é falar demais, é fazer corretamente, comer bem, ter horário de refeição, não discutir na mesa, fazer desses momentos agradáveis. Isso é por exemplo, não é com discurso. Nós temos que inserir nos valores culturais a busca pela saúde física e mental no lugar da exibição dos valores externos, como a construção de corpos, por exemplo, as
as academias que fazem promessas de construir um corpo considerado ideal, e não um corpo que tem saúde, que tem condição de viver mais tempo e melhor. E aí entra de novo o uso de álcool e tabaco como uma forma de ousadia. A demonstração de massa muscular, às vezes com o uso de substância indevida, até ilícita, como forma de mostrar força física e de boa aparência. Nós podemos ter tudo isso sem essa necessidade de exibir agressividade. Não sei se vocês lembram da era dos pit boys, os rapazes que faziam academia e saíam puxando seus cães pitbull pelas ruas, principalmente do Rio de Janeiro, e provocando brigas com pessoas simplesmente para mostrar sua capacidade física. Isso é totalmente contrário a qualquer regra de civilidade, né? E muito mais contra qualquer desejo de boa saúde. Mas a gente sabe que na juventude, especialmente na adolescência, a impulsividade, especialmente nos rapazes, está presente pela subida da testosterona. Mas desde a Grécia Antiga já se havia inventado a competição olímpica. Esse é um excelente canal para o escape da agressividade dos jovens de forma não destrutiva, os esportes. E aí, cada um de vocês que está numa comunidade, numa unidade, deve conhecer unidades escolares que têm quadra, mas não têm prática de esporte, que não têm competição interescola, que não têm prática de esportes fora do horário de aula, cujos professores de educação física muitas vezes se limitam a dar aula de regras e fazerem prova escrita para os alunos. Isso aí não ajuda. A educação física é tão importante. É tão importante o indivíduo se mostrar competente, gastar sua força física, sua energia, depois tomar um banho e dormir tranquilo. E isso tem que ser estimulado pela família e pela escola. As condições físicas e mentais. Um grupo de pessoas na sociedade nasce ou adquire limitações físicas e mentais decorrentes de alterações genéticas ou problemas ocorridos durante a vida intrauterina ou mesmo após o nascimento, como as sequelas de meningite. O maior problema para a inserção dessas pessoas, que agora, pela lei, têm que ser inseridas no grupamento escolar, essas pessoas que têm condições especiais, é a aceitação plena e natural do convívio com elas. Nós sabemos que isso é novo na nossa sociedade. E isso só é possível se a aceitação for adquirida na infância, com o convívio diário. Eu vou fazer uma pausa aqui para falar como era a minha infância. Eu sou uma pessoa na faixa dos 60, e na minha infância, quando criança, a gente via uma pessoa com uma limitação física, com uma amputação, a tendência da criança é olhar e perguntar para a mãe: mãe, por que aquela pessoa tem uma perna só? Mãe, aquela pessoa não enxerga? E o que era dito na época? Pare de olhar, não olha, disfarça. Eu não sei o que é pior, mas de um modo geral, isso não resolve o problema. A pessoa que tem sua limitação, ela sabe perfeitamente que se os nossos olhares a evitam, ela está sendo excluída do mundo. O que é o cumprimento? O que é falar bom dia? O que é falar boa tarde? Quando eu digo bom dia, boa tarde, eu estou reconhecendo: você existe. Você existe no meu raio visual, no meu campo visual. E eu te reconheço como pessoa. Então, não olhar é tão danoso quanto olhar de maneira apenas curiosa. As pessoas têm que ser satisfeitas na infância da curiosidade de que existem pessoas diferentes. Essa forma de curiosidade é natural da criança e será satisfeita se ela for receber a explicação. Ela vai compreender então a diversidade das pessoas. Essa diversidade se encontra principalmente em relação a problemas de locomoção, dificuldades visuais, dificuldades auditivas, intelectivas e dificuldades de socialização. Presente as dificuldades de socialização mais nos autistas, nos doentes mentais de modo geral. E aí o papel da escola é fundamental, mas também o da família.
E aí entra o profissional de saúde explicando para a família como deve lidar com isso. Quando a família tem alguém com essa limitação, ou quando a família não tem, mas a criança vai lidar na escola, o adolescente vai lidar. Do ponto de vista educacional, quando a escola insere essas pessoas, o ganho é para a criança, portador da dificuldade, e também para a criança que não tem a dificuldade. Ambos terão que conviver num mundo em que não são todos iguais. Eu só lembro aqui que há cerca de 50 anos, uma criança que usasse um aparelho ortodôntico, um colete ortopédico para consertar a coluna, ou óculos até, era uma raridade e muitas vezes era ridicularizada na escola. Hoje todo mundo se vale desses avanços da física mecânica, da ótica, da química, para a nossa locomoção, para o alcance visual, para o registro de imagens. Não há mais nada a ser estranho. Essas pessoas não estão impedidas de frequentar a sociedade, de estudar, de trabalhar, de namorar, de ter todos os papéis que os seres vivos têm na sociedade. Os danos ao feto adquiridos na gravidez são inúmeros. E muitos se relacionam a doenças com pouca expressão clínica. O que é isso? São aquelas doenças que a gente não sente nada, ou sente um simples mal-estar. Um dos exemplos piores que nós temos é a toxoplasmose congênita. Aqui no Hospital das Clínicas, temos várias crianças sequeladas por toxoplasmose adquirida na gestação, e essas mães não perceberam, e durante o pré-natal isso não foi constatado e tratado. De um modo geral, no Brasil, cerca de 60% de todas as pessoas já têm anticorpos anti-toxoplasma gondii no seu sangue, portanto, já entraram em contato com esse parasito que, adquirido na gestação, pode lesar o embrião e o feto. As outras são aquelas que eu falei, são a exposição a substâncias nocivas, como o álcool, hoje em dia tão aceito pelas mulheres, né, que vêm consumindo cada vez mais e achando que essa é uma maneira de igualar-se aos homens, como forma de mostrar companheirismo, às vezes, ao namorado, ao marido. Mas o álcool, para as mulheres, já tem uma relação com o corpo diferente da dos homens pela nossa configuração hormonal. Mas na gravidez é muito danoso. E quanto mais no início da gravidez, mais danoso é. Em qualquer quantidade. Temos os danos decorrentes de acidentes, são em grande número, são previsíveis, podem ser prevenidos. Cada vez mais se trabalha no uso de cadeirinhas para crianças, mas ainda temos acidentes fatais, como o de um cantor que recentemente morreu com a namorada. Agora os trabalhos feitos no automóvel mostraram que havia várias modificações no automóvel em que ele trafegava que eram incompatíveis com a segurança, além da velocidade que também era. No final das contas, o motorista sofreu muitos ferimentos, mas está vivo, mas o cantor e a sua namorada estão mortos. E temos os acidentes domésticos com fogo, acidentes domésticos com eletricidade, as quedas, e o que eu falei, os acidentes de veículos automotores. É difícil passar um dia, ou pelo menos um feriado, sem que haja com mortes de criança e com, às vezes, coisas mais danosas do que a morte, que são as sequelas irreversíveis e, às vezes, altamente limitantes do resto da vida daquela pessoa. Por falta do uso de cinto de segurança, de cadeirinhas apropriadas, velocidade inadequada, consumo de álcool do motorista. Infelizmente, a gente tem que mencionar isso sempre, porque está todo dia, porque há inclusive médicos que praticam isso. Mas mesmo que a sociedade imponha todos esses rigores de prevenção, nós vamos diminuí-los, mas não vamos evitar completamente. Sempre existirão pessoas com necessidades especiais e algumas limitações. Então, vamos passar aqui alguns exemplos de problemas genéticos que não dependem de nenhuma prevenção, né?
como a síndrome de Prader-Willi, que é um distúrbio genético no qual 7 genes do cromossomo 5 estão faltando ou não são expressados, o que se chama deleção. E isso no cromossomo paterno. Isso é importante saber que esses problemas não vêm só da mãe. Normalmente nós pensamos que a palavra síndrome, muito ligada à síndrome de Down, está ligada somente à gravidez nas mulheres mais velhas. A partir de 35 anos, a incidência de síndrome de Down nas mulheres aumenta. Mas a síndrome de Prader-Willi, que foi descrita pela primeira vez em 1956 por esses pesquisadores, Andrés Prader, Heinrich Willi e Alex Labar, além de Andrew Ziegler, e o Guido Fanconi, um italiano no meio de tantos alemães. A incidência dessa síndrome é aproximadamente 1 em cada 12 mil até 1 para cada 15 mil nascimentos. A gente pode pensar, isso é raro, mas o Brasil tem 220 milhões de habitantes, então nossos nascimentos são grandes, não passaremos sem isso. E temos vários casos no hospital. Na síndrome de Prader-Willi, as crianças têm esse aspecto que a gente vê aqui na foto. Ela é caracterizada por um apetite, uma vontade de comer muito grande, uma estatura baixa e dificuldades intelectuais no aprendizado. Os diagnósticos precoces da síndrome permitem, atualmente, uma intervenção adiantada, precoce, assim como a prescrição do hormônio de crescimento. Por incrível que pareça, com o uso do hormônio de crescimento, não só a criança consegue uma estatura melhor, mas ela melhora essa composição corporal, se torna mais magra e diminui a chance da incidência de diabetes tipo 2, que nos Prader-Willi pode incidir na 2ª ou 3ª década de vida. A criança também melhora a sua massa muscular e diminui a preocupação e a compulsão por alimentos, consequentemente, o ganho de peso. Temos a síndrome de Silver-Russell. Os Silver-Russell são pessoas que têm um retardo de crescimento intrauterino muito grande, nascem muito pequenininhas. Eu vou mostrar algumas fotos aqui, gentilmente cedidas por uma família que tem uma criança. A criança hoje é perfeitamente normal, inteligente e uma linda adolescente. Algumas dessas crianças têm dismorfias faciais, que são, por exemplo, um queixo um pouco estreito, perfeitamente corrigível por odontólogos. Uma clinodactilia, que é o dedo mínimo um pouquinho torto, problemas alimentares e, frequentemente, uma assimetria pequena de um lado do corpo em relação ao outro. A frequência é muito mais baixa ainda. Um nascimento em cada 50 mil até 1 para cada 100 mil nascidos vivos. Claro que isso vai depender do local e da maneira como a estatística foi feita. Muitas dessas crianças não recuperam o crescimento pós-natal e apresentam baixa estatura persistente. A estatura final pode ficar 3 a 6 desvio padrão abaixo da média para ambos os sexos, sendo cerca de 1,51 m, mais ou menos 7,8 para indivíduos do sexo masculino, ou seja, atingir o máximo de 1,60 m para um homem, que é um homem baixo, e de 1,39,9 m, mais ou menos 9, ou seja, 1,49 m, 1,50 m no sexo feminino. Algumas respondem bem ao tratamento com hormônio do crescimento. Obrigada. Então, aqui temos um bebê, pelo tamanho da mão da mãe, vocês podem ver como nascem pequeninas. Esse bebê, aqui mostra o gráfico, com peso muito abaixo do peso mínimo que deveria ter e com crescimento estatural também muito abaixo. Esse gráfico vai até os 3 primeiros meses de vida. Os 36 primeiros, 3 anos de vida. Mas hoje, ela já está até um pouco mais velhinha, mas como essa foto é linda, eu pus. Ela usou hormônio do crescimento, o que levou a uma melhora da estatura, usou correção na mandíbula com aparelho ortodôntico, e não tem mais o queixinho pontudo e estreito. A resposta foi excelente
E ela é um exemplo, uma criança linda, que agora é uma adolescente. Vai depender, claro, essa resposta do início do tratamento, de quando ele começou. Outra síndrome interessante também do ponto de vista de levar, assim, voltando um pouquinho só, nenhuma criança portadora de síndrome de Silver-Russell tem déficit intelectual. A acuidade intelectual, a capacidade intelectiva é perfeitamente normal. A síndrome de Williams ou Williams-Boyden é uma desordem genética rara, frequentemente não diagnosticada, transmissão não é genética, foi descrita em 1961, relativamente recente, na Nova Zelândia, pelo Dr. Williams e Dr. Boyden, da Alemanha, em 1962. Acomete ambos os sexos, meninos e meninas. É caracterizada por uma face que lembra um gnomo ou uma fadinha, com nariz pequeno e empinado, cabelos encaracolados, lábios cheios, dentes pequenos, sorriso frequente. São pessoas muito bem-humoradas. Essas crianças têm problemas de coordenação motora e equilíbrio e cursam com discreto atraso psicomotor. Andar, falar e práticas esportivas quando elas começam um pouco mais tarde. Aqui tem um rapazinho com a face característica dos cabelos encaracolados, os lábios cheios e o sorriso permanente. A fala, em geral, é adquirida por volta dos 18 meses. Mas são crianças com uma memória incrível para aprender versinhos, canções, têm uma grande sensibilidade musical e, concomitantemente, uma boa memória auditiva. O desenvolvimento motor é mais lento e há dificuldade em executar tarefas motores, a motricidade fina, isso aparece na escola, como cortar papel, desenhar, andar de bicicleta, motricidade grossa, amarrar sapatos. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner é uma síndrome característica de mulheres. Acomete 1 para 1.800 a 1 para 5.000 recém-nascidas no sexo feminino. É definida pela presença de um cromossomo X em vez de 2. As mulheres têm 46 autossomos e 2 cromossomos sexuais, X. Diferente dos homens que têm 46 autossomos, 2 cromossomos sexuais, um X e um Y. As meninas Turner têm deleção total ou parcial do segundo cromossomo X. E fenotipicamente, seu aspecto é feminino, com uma ou mais características atribuídas à síndrome. Ainda que, tradicionalmente, a gente considere o cariótipo clássico 40XX0 como o mais prevalente, cerca de metade dos casos, o aumento de número de células contadas nos cariótipos, aquele exame feito nas células, ou avaliação de outros tecidos, mostra uma frequência maior de indivíduos com mosaicismo. O que é isso? São indivíduos que têm algumas células 45X0 e outras 45XX e outras ainda, às vezes, com 45X e um outro X com pequenas deleções. Então, casos de mosaicismo, são muito frequentes. Cabe ao clínico identificar, pelo exame físico, perceber o crescimento abaixo da velocidade. Então, a avaliação de crescimento, que até pouco tempo atrás nem constava das cadernetas de saúde, só havia o crescimento ponderal, o peso. Hoje temos o crescimento estatural, deve ser avaliado pelo médico, deve ser pontuado no gráfico, para que ele visualmente perceba a alteração. E os profissionais de saúde não médicos devem instar para a família, pedir ao médico, para que isso seja acompanhado, levar a caderneta, porque o diagnóstico é feito assim. A síndrome de Turner não tem cura, mas muitos sintomas, como a estatura e a infertilidade, porque essas meninas têm, num número muito grande, alterações do ovário, esses sintomas podem ser minimizados. A administração de hormônio de crescimento, nesse caso, fornecido pelo governo, num programa do Ministério da Saúde, vai melhorar a velocidade de crescimento e a estatura final da paciente. O hormônio de crescimento,
já está aprovado para administração há muitos anos em meninas com síndrome de Turner. Ele desempenha um papel-chave, não só durante a infância, como também em outras etapas da vida, contribuindo para o crescimento adequado e o desenvolvimento de uma boa função metabólica, como, por exemplo, não vir a ter osteoporose na fase madura da vida. Aqui tem um desenho de uma moça com síndrome de Turner, mostrando os pequenos detalhes que podem levar ao diagnóstico. A maioria dessas mulheres é infértil. Mas com a terapia com estrogênios, ela pode ter crescimento de órgãos genitais internos, o útero, caracteres sexuais externos, como mamas, aparecendo, e até menstruações. Já a produção de óvulos, cerca de 10% das pacientes é que tem essa capacidade. Em outros países, a legislação que permite a doação de óvulos de outra mulher para que ela seja inseminada, fertilizada in vitro e depois implantada no seu útero, e aquela mulher que foi tratada durante a infância e adolescência e teve crescimento adequado de útero, pode vir a ser mãe. Essas são as atuais técnicas de reprodução. Mas o que nós mais precisamos é de um olhar sem preconceito. É de um olhar que verá suas capacidades em lugar das suas dificuldades. Um olhar que buscará a proteção da autoestima em lugar apenas de proteger os corpos. Os corpos têm que ser protegidos, mas diante de um corpo que é diferente, um adolescente pode se sentir muito infeliz, muito humilhado. E é isso o que nós temos que dar a ele. A certeza de que ele pode e deve procurar ter uma vida normal. Levar a sua vida, ser produtivo. Ser uma pessoa útil, com lugar definido na sociedade. Não ser desamparados. Quantas vezes nós recebemos mães de adolescentes com problemas desse tipo que vêm apenas nos pedir um atestado para que ele receba um benefício do governo? É de entristecer, porque a família tem que tentar alocá-lo num trabalho, num curso, se ele tem capacidade de aprendizado. Eu recebi isso inúmeras vezes, mas eu trabalho ao contrário. Inclusive, se esse adolescente trabalha, ele recebe o salário dele e ele aprende a amadurecer e administrar seu dinheiro, em vez de simplesmente passar para a família aquele benefício que a família vai usufruir sem, muitas vezes, pensar no adolescente. A partir da família, dos grupos e associações, principalmente de pessoas portadoras de determinados problemas, vai haver uma pressão para a ocupação de postos de trabalho em inúmeros lugares. A lei já protege, mas muitas vezes não há. Eu já recebi uma senhora, dona de uma rede pequena de supermercado, que tinha vaga para deficientes físicos e deficientes mentais leves e não conseguia pacientes para serem trabalhadores nos seus estabelecimentos. Aqueles que eu consegui encaminhar se manifestaram alegres. Eles queriam participar do grupo, vestir o uniforme de trabalho igual aos outros funcionários, ganhar o próprio dinheiro, ter um momento de café, de refeição junto. Isso é incrivelmente compensador, incrivelmente entronizador do indivíduo na sociedade. Há vários lugares em que a locomoção não é primordial. Quantos caixas podem ser cadeirantes? A gente sabe que na Terceira Ponte, aqui em Vitória, várias pessoas que trabalham ali são cadeirantes. Em várias outras funções, a visão não é essencial. E a audição também não é imprescindível, principalmente em linhas de montagem, em que às vezes o ruído atrapalha a atenção. Dá-se preferência para deficientes auditivos, porque mantém a atenção total no seu trabalho. Pessoas com limitações intelectuais, a elas podem ser confiadas atividades ligadas a funções sociais de entretenimento com crianças e idosos, por exemplo. No momento, no Brasil, não há programas desse tipo. Mas nós sabemos que no exterior, recentemente eu vi na televisão um desfile de moda. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver isso num canal de televisão por assinatura.
em que todos os modelos tinham algum tipo de limitação. Várias pessoas com síndrome de Down, algumas usando prótese, braços mecânicos, pernas, cadeirantes, todos exibindo moda. Foi muito bonito, disse ele. Eu acho que eu vi ontem à noite, porque as pessoas da minha idade às vezes ficam vendo televisão de madrugada por insônia. Mas nós temos que ver mais funções, temos que estabelecer nas nossas comunidades. Por que, por exemplo, os deficientes intelectuais moderados não podem trabalhar na diversão de crianças pequenas, colaborando em escolas, em pré-escolas? Mas aqui chega um outro ponto muito delicado, que é a sexualidade no indivíduo com limitação. Esse é um dos aspectos mais difíceis de lidar. A família tem tendência a proteger desde pequeno aquele que nasceu com uma limitação, ou que adquiriu muito cedo. E tende a pensar nessa pessoa sempre como uma criança. Ocorre que quando há puberdade, quando isso não foi mutilado, atrasado, os impulsos sexuais vão aparecer e vão buscar alguma fonte de realização. Eu já fui chamada uma vez na PAI de Vitória para proferir uma fala para pais de jovens adultos que manifestavam sua sexualidade e tinham muita dificuldade de compreender isso com sua limitação intelectual. É difícil dar uma norma para todos. Cada caso deve ser estudado e discutido com seriedade. E discutido individualmente. Mas todas as pessoas têm direito a exercer todos os seus potenciais, inclusive sexuais. E isso é uma questão até de constituição. Desde que eles não causem dano a outro, não há por que limitá-los ou impedi-los. Ocorre que entre moças com essas limitações, muitas vezes têm que ser protegidas com métodos contraceptivos, injetáveis, por exemplo. Então a família tem que estar preparada para a existência desse momento na vida dessas pessoas. Alguns portadores de síndrome de Down se casam, são felizes, as famílias exibem isso e dão uma vida com um certo grau de proteção, mas muitos têm um grau bastante bom de autonomia, participação de trabalho, cuidados de sua própria casa. E essas pessoas têm que ser vistas por profissionais de diversas áreas. As limitações físicas, como a gente já está falando aqui, elas sempre vão ferir a autoestima. E o adolescente deve ser estimulado a conversar sobre esses aspectos e as dificuldades que sente. Não deve ser feito desse tema um tabu. Por exemplo, um rapaz ou moça cadeirante podem pensar em namoro e casamento. A doutora Edelweiss Bussinger, minha colega pediatra, ela é pediatra neonatologista e também é clínica em pediatria geral. Ela tem mães que são cadeirantes. Engravidaram, casaram, namoraram depois de cadeirantes. Isso não as limitou. Pelo contrário, lhes dá muito prazer e sensação de autonomia e competência em poder lidar com o filho e com sua vida afetiva e sexual dentro dessa condição. Então, esse jovem deve ser estimulado a cultivar aspectos atrativos da sua personalidade. Deve ser esclarecido sobre sua capacidade e sobre sua limitação ou possibilidade, impossibilidade reprodutiva e como ela pode ser abordada. Deve ser estimulado a cultivar um círculo de amigos e, sempre que possível, uma habilidade que seja interessante. Habilidade de tocar um instrumento, de cantar num coral, de escrever, de pintar. Nós ainda temos muito pouco cultivo de habilidades artísticas no Brasil. Parece que no Brasil ainda uma das mais cultivadas é a dança, mas há outras que podem ser também. Embora existem companhias de balé trabalhando com pessoas cadeirantes ou com amputações de algum membro. Não sei se vocês já viram isso. Na Bahia, há uma companhia de balé trabalhando com pessoas assim. Muito bonito. E na internet a gente vê também um grupo de moças chinesas.
Aparece muito esse PPS mostrando isso. As limitações intelectivas deixam o adolescente muito à mercê apenas de suas emoções. Isso aí os coloca, às vezes, como vítimas de abuso sexual, porque se encantam afetivamente, principalmente moças, de indivíduos que, às vezes, se aproveitam desse aspecto mais infantil da parte intelectual, que não percebe intenções duplas. E, como eu falei, deve ser discutida nesse caso a contracepção e utilizados métodos de acordo com a capacidade ou com a possibilidade da transmissão genética do problema. Nem todos os problemas são transmitidos geneticamente. E aí eu queria falar para vocês que os exemplos da nossa sociedade estão aí todos. Os cantores que têm baixa estatura, como Nelson Ned, os que são cadeirantes, que se tornaram depois de adulto, mas não interromperam suas carreiras, os que são cegos, como Andrea Bocelli. Mas eu não poderia ficar aqui de tarde passando para vocês cenas lindíssimas de Andrea Bocelli cantando, por exemplo. Mas eu me lembrei de um grande poeta brasileiro que muitos de nós estudaram na escola, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, já é falecido há muitos anos, nasceu no século XIX, no fim do século XIX, e contraiu tuberculose numa época em que o tratamento era quase nenhum. Então o tratamento se limitava a uma alimentação a melhor possível, que se chamava superalimentação, e se limitava a impedi-lo de fazer qualquer coisa que levasse a desgaste físico. Portanto, quando essas pessoas entravam na juventude, suas vidas sexuais eram cerceadas. Eles eram impedidos, por conselhos médicos, de terem vida sexual. Crescendo cheio de limitações na juventude, ele desejou muito e teve muito pouco, em termos de amores, em termos até de amizades. Essa carência gerou um poema que, dentro da enorme obra de Manuel Bandeira, se destaca. Esse poema, que vários de vocês conhecem, se chama Vou-me embora para Pasárgada. Vou-me embora para Pasárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que eu nunca tive. Ele nunca se casou. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio. Mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de um menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Pasárgada. Em Pasárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar. Lá sou amigo do rei. Lá terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Pasárgada. Quem não lê aqui o adolescente privado, o jovem privado de todos esses prazeres da juventude, e que disso construiu essa beleza de poema. E ele próprio explicou numa entrevista que Vou-me embora para Pasárgada foi o poema de mais longa gestação em toda a minha obra. Vi pela primeira vez esse nome de Pasárgada quando eu tinha os meus 16 anos, e foi num autor grego. Esse nome de Pasárgada, que significa campo dos persas, suscitou na minha imaginação uma paisagem fabulosa, um país de delícias. Mais de 20 anos depois, quando eu morava só na minha casa da Rua do Corvelo, num momento de fundo desânimo, da mais aguda doença, saltou-me de súbito do subconsciente esse grito estapafúrdio: vou-me embora para Pasárgada. Senti na redondilha a primeira célula de um poema.
Os problemas crônicos adquiridos devem ser também abordados em consultas. Adolescentes obesos podem se expor voluntariamente à promiscuidade, e eu tive um caso assim ontem, por terem autoestima baixa, por se sentirem pouco atraentes e com pouca capacidade para selecionar parceiros. Adolescentes com condições crônicas, como renais em diálise, podem passar pelo mesmo problema. Se não for o médico a discutir o tema, ficará para a família a ideia de que pessoas com condições especiais não podem aspirar a uma vida plena. Nesses casos, o silêncio é apenas uma maneira de fugir de um problema que o profissional não sabe como abordar e finge que o problema não existe. Nem todo mundo vai ser capaz de se transfigurar no Manuel Bandeira e gerar um poema que é um legado para a humanidade. Se nós nascemos, temos que viver no mundo e não num canto do mundo. Muito obrigada. Começar? Nós agradecemos a essa fantástica experiência, mas com a acessibilidade, porque é muito importante no cuidar da adolescente. Gente, vamos fazer perguntas. Tem alguma dúvida? Vou aproveitar para a conosco. Franciane não está ouvindo. Doutora Sandra, olha, na verdade eu queria tentar inspirar as pessoas a olharem, a identificarem e, mais importante do que ver o defeito, a dificuldade, a limitação, ver o que aquela pessoa tem para se dar de bom e para dar ao mundo. Por isso eu trouxe o poema do Manuel Bandeira. Ele viveu, teve uma vida longa e deixou muita coisa bonita para nós. A Franciane está digitando ainda. Acho que então não temos mais perguntas por hoje, né? Agradecemos, estamos todas contribuição, doutora Sandra, que sem dúvida foi. Muito obrigada. Então, vamos encerrar aqui, pessoal. Lembrando que essa conferência vai estar transmitida no nosso site, para poder divulguem para os demais profissionais que não puderam estar presentes conosco hoje. Nós já temos a agenda de finalzinho de setembro e de outubro. Elas estão fechadas, estão divulgando. Dia 23, semana que vem, nós vamos ter uma webconferência sobre odontologia e gestação. Então, divulguem para os cirurgiões dentistas, né, que vêm nos assistir muito pouco. Então, façam essa divulgação. Dia 29 desse mês, sobre toxoplasmose. Dia 7 de outubro, sobre questões sensíveis. Acesse o site, onde poderão verificar toda a nossa agenda para os próximos dias. Nós temos uma pergunta aqui da Deise. João Neiva. Como a CS pode ajudar a melhorar a saúde e a vida das pessoas com síndrome? Muito boa pergunta. Vou passar para a doutora Sandra. Olha, eu só não sei o que é a sigla ACS. Agente comunitário. Os agentes comunitários podem ajudar a fiscalizar, por exemplo, o crescimento, peso, aspecto físico, quando fazem visitas, ou identificar deficiências e levar o médico, pressionar o médico para que faça encaminhamentos. Eu lamento, mas eu sei que existem médicos que acham que isso não é da minha esfera. Mas vocês podem dizer, não, o Hospital das Clínicas, por exemplo, pode receber, existe lei para proteger, essa pessoa pode ser encaminhada para outra coisa, porque às vezes a família não tem esse conhecimento, ou acha que é apenas uma pessoa sofredora, e que merece piedade, e não merece piedade, merece apoio para botar a sua parte no mundo, não é?
para viver no mundo e não num canto do mundo. Acho que os agentes têm um grande papel nisso, porque eles fazem visitas. Eles descobrem a pessoa dentro de casa. Né? São proativos. Muito bom. Vocês têm um papel muito grande junto. Tudo, na verdade, tem um papel importante na formação desses jovens, como a doutora Sandra bem nos mostrou. Eu acho que a interação foi encerrar. Qualquer coisa que vocês tiverem, também vocês podem enviar pelas teleconsultorias, que é o nosso outro canal de comunicação do Telesaúde. Ok? Mais alguma coisa, doutora Sandra? Não, só presente. Nós que agradecemos e também agradeço a presença de todos. Continuem participando. Até a próxima. Tchau, tchau.